Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteves Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa e sem enrolação. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, comenta aqui também com sugestões, dúvidas, às vezes complementando algum assunto que a gente está falando e compartilha com aquele amigo, com aquele familiar que você acha que esse episódio, que esse conteúdo vai ser pertinente. Hoje eu estou com um convidado aqui, Bruno Almeida, que é engenheiro civil, especialista em reforma de apartamentos compactos para investimento, para locação de curta temporada, locação tradicional. Brunão, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui. Vai ser uma honra fazer esse bate-papo com você. Eu que agradeço, Augusto, o convite. Vai ser muito bacana esse conteúdo, essa conversa, justamente para a gente levar mais informações às pessoas, os clientes e os investidores também que estão querendo reformar, comprar agora em 2026, né? 2025 acabou, em 2026, 2027, porque tem muita coisa nova vindo aí. Sim, legal. Antes de mais nada, queria que você se apresentasse primeiro, falasse pra gente aqui sobre a tua trajetória como engenheiro. Eu sei que teve uma virada de carreira ali sobre o perfil de público que você estava trabalhando. Conta um pouquinho pra gente sobre essa tua trajetória, como que você entrou na engenharia e da engenharia, o que você trilhou ali ao longo do tempo. Claro. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Almeida, sou engenheiro civil. Fui nascido e criado em Santos, né? Então, fiz a minha faculdade lá. E com 19, 20 anos, vim para São Paulo. Conheci minha esposa aqui em São Paulo e aí, de lá para cá, casamos e tô seguindo minha vida aqui na capital, onde tem muita oportunidade, onde São Paulo abraça qualquer profissional, né? E São Paulo me abraçou. E o que acontece? Eu entrei nesse ramo de reforma, né? Reformando restaurante. Já reformei restaurante japonês, né? Comida japonesa. Reformei clínicas, várias clínicas também já reformei. Então, e muitos residenciais, né? Casa e apartamentos residenciais. Só que o que realmente deu essa virada de chave foi o ano retrasado, foi em 2023, 2024 mesmo, onde eu realizei meu primeiro estúdio, né, de uma reforma que nós fizemos, levando toda a experiência, toda a parte de agilidade e qualidade e segurança também para o investidor. Então, quando a gente realizou essa reforma de estúdio, foi praticamente um pouco mais fácil do que residencial, porque quem é engenheiro civil e trabalha com reforma sabe que o cliente residencial é totalmente diferente de um cliente investidor. O cliente residencial, a gente trata ele como, ele vai morar, é o lar dele, né? Então, rejunte tem que estar bem feito. A pintura 3D mão, se ele acha um detalhezinho na parede, não, pode pintar de novo. Às vezes a tinta é acetinada, então não dá para fazer retoque, tem que pintar a parede inteira. Então esse é um dos pontos que a qualidade do serviço foi lá em cima. Não dá para entregar um apartamento residencial sem essas características, né? Sem esse padrão. Quando a gente transforma esse serviço em um investidor, para um investidor, né? Não é que o serviço cai, mas alguns critérios, vamos dizer assim, do investidor, ele acaba ignorando, vamos dizer assim. Por exemplo, aonde vai armário, não precisa 2 demãos, já é o suficiente para não gastar tanta tinta e ele não onerar a questão de material. Então, poxa, o rejunte, sei lá, ficou algum detalhe no rejunte. Pô, Bruno, cara, eu preciso desse apartamento pronto, porque daqui a pouco a administradora vem, vou colocar ele para Airbnb, já chegou o micro-ondas, já chegou a geladeira, chegou o enxoval, já quero alugar. Então, assim, a tratativa com o cliente investidor, ele é muito mais rápido e muito mais dinâmico. E o cliente residencial, ele compra uma vez só o apartamento e só vai reformar quando for comprar outro, sei lá, 5, 6, Seu LTV 10 ali, recorrência com esse cliente é muito mais longa ou muito mais difícil do que você ter com um investidor. Né? Com certeza. Ele não se muda de casa para morar todo mês, todo ano. Né, até 10 anos, 20 anos ele vai mudar de novo. E o investidor é totalmente diferente. Então ele compra um estúdio,
ele já está mirando outro, ou então já comprou outro em 2027, já tem outro para 2028. Às vezes o mesmo investidor tem 4, 5, 6 estúdios já para vir, 2 já foram entregues. Então, ele acaba sendo um cliente recorrente. Acabou fazendo faz todos, porque você faz um bom trabalho, então você continua fazendo isso no seu 2026, 27, 28, enfim, os estúdios que ele adquiria ao longo dos anos. Então, foi muito mais rápido. E aí, a gente, com esse serviço de residencial, colocando esse padrão para um investidor, pronto, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Deu qualidade com agilidade. E eu consegui realizar de 2024 até estava conversando com a equipe ontem, a gente realizou 35 reformas de estúdios só em um ano, de Legal, 2024 para 2025. Então, mirando 35 estúdios aí reformados. Isso legal. Porque eu não tenho nem... eu tenho 6 anos de formado, então... Mas o estúdio é muito rápido, a gente faz em um mês, né, a parte civil, né? E acaba sendo muito mais rápido mesmo, volátil essa parte. Que legal. E aí isso acabou culminando em você também não só não só do outro lado da mesa como engenheiro fazendo reforma, mas também sentou na cadeira do investidor. Sentei na cadeira do investidor. Hoje eu tenho um estúdio também no Brooklyn, então onde eu faço própria administração. Foi muito bom, porque o projeto é meu, então foi muito mais rápido, casa, né? Então eu acabei tempo recorde, vamos dizer assim, mas os móveis sob medida, sabe? Algo de qualidade, então estou administrando já tem um ano já no Brooklyn. Cliente totalmente, os hóspedes, né? Totalmente um perfil que a gente estava conversando, um perfil mais investidor, porque é perto da Consolação, perto do aeroporto. Então tenho esse estúdio aí, mirando outros, né, futuramente aí, para estar administrando também. E ali no Brooklyn tem um público mais corporativo, né, de trabalho, menos de lazer. Corporativo. Menos turismo. Menos turismo. Vamos dizer assim, esse ano foi algo bem, bem interessante. Muito trabalho, até hóspedes recorrentes por conta de trabalhos aqui em São Paulo. Poxa, gostei uma vez por mês pro escritório e aluga. E aí vai fazer o presencial e fica sempre no mesmo. Sim, então recorrentes, consulado americano, perto de aeroporto também, então muito bom. E uma das coisas que eu acho que deram um salto, né, na receita foi a parte dos shows que teve. Teve The Town, Lollapalooza e também Fórmula 1. Fórmula 1 é só em novembro, só que o meu estúdio foi alugado em abril para novembro. Provavelmente foi quando ele comprou o ingresso. Porque Fórmula 1 você compra ingresso. Hoje já estão comprando ingresso de pré-venda para a Fórmula 1 de 2026. Sim, então ele foi um casal, né? E como faz aquela receita, a gente consegue precificar o valor exato, né? O valor justo, assim, para um show, né? Porque ele aumenta a diária. Bom, foi ótimo. Ele ficou 4 dias lá. Você já tem uma previsibilidade, porque de abril, você já sabia que novembro, naquela data, naquele período, já estava alocado. Já tinha o evento, né? A Fórmula 1, e uma diária altíssima. Então, a gente estava falando aí de R$360 a diária. Sim. Só num final de semana foi mais de R$1.000. Então, foi muito bom esse... Tem que ter todos os meses. Podia ter sempre, né? Sempre. Você fez um movimento que é algo que eu faço também e que eu vejo que falta muito no mercado como um todo, seja de reforma, seja de outros nichos, que é o profissional que se diz especialista num nicho, ele não consome o próprio produto. Isso é muito comum no Brasil, muito comum. Então, por exemplo, você como engenheiro, especialista em apartamentos compactos, você hoje tem a experiência como o seu cliente tem. Por quê? Porque você virou o seu próprio cliente, você reformou um apartamento próprio, sabe como que é a expectativa, né, de ficar pronto, poxa, ansiedade, meu imóvel de investimento, eu quero que fique pronto, como é que vai ser o retorno. Possivelmente até... Durante o uso ali, enquanto está nas locações, você já vê como que é a performance dele, se as fotos estão legais, se a decoração está legal, se a disposição dos móveis está legal, né? O projeto foi bacana, isso vai refletir no preço de diária e na taxa de ocupação. Como que está sendo a avaliação desses hóspedes, né? Então, você fala, poxa, validei
um projeto que eu mesmo faço para os meus clientes, ficou bacana, posso ajustar um ponto ou outro do que aconteceu e isso vai servindo para a construção do teu produto e sempre uma melhoria. E por que eu estou falando isso? Porque eu como dono de uma corretora de seguros e uma assessoria de consórcio, eu vejo que muito profissional, principalmente de consórcio, vende o produto como um produto de investimento, você vai investir em imóveis, seja apartamentos compactos para Airbnb, seja para locação tradicional. Então, vende-se muito isso, mas quando você devolve a pergunta para o cara que se diz profissional, especialista nesse mercado, ele mesmo não faz. Você fala, poxa, quantos imóveis você tem? Você já testou o que você está falando? Você está me falando aqui que eu posso fazer um consórcio, descapitalizar o mínimo possível, comprar um apartamento ou quitar chaves de imóvel na planta, colocar no Airbnb, vai me dar tanto de retorno e tal, tá. Você está falando tudo isso, legal. Você já colocou em prática para ver se o que você está falando para o seu cliente funciona? Você já testou? Você já passou por todas as etapas desse processo? Não. Estou vendo, estou pensando e tal. O mercado como um todo é assim. Nas palestras que eu dei por aí, para profissionais de consórcio, eu levantava essa questão e poucos levantavam a mão. Aí eu falava, vocês estão errando principalmente nisso. Vocês precisam sentar na cadeira do seu cliente e consumir o próprio produto para ver se realmente funciona. Às vezes não funciona. Você fala, você está vendendo um negócio que às vezes você mesmo fala, puxa, acho que não é tão bom assim. Então pare de vender. Então mude o foco, a rota, para você encaixar dentro de um modelo. Hoje eu trabalho em cima de um modelo de consultoria e assessoria que foi montada e moldada em cima de testes que eu mesmo fiz comigo. Então, eu fui o cobaia, não foram meus clientes. Antes de colocar um produto e uma estratégia voltada para investidor, eu fiz comigo. Então, eu comprei apartamentos, eu reformei apartamentos, eu usei consórcio nessas estratégias, eu entendi o tempo que eu preciso para contemplar, eu entendi qual forma de contemplação que eu vou usar, qual estratégia. Errei em algumas coisas no processo e faz parte. E aí, o que eu falo? Que os meus clientes, eles entram nesse jogo de investimento no mercado imobiliário já na fase 5 do jogo. Eles não entram na fase 1. Porque essa lacuna da fase 1 até a fase 5, eu já passei, eu já bati cabeça por aí, eu já errei. Então, eu minimizo esse risco do meu cliente de errar nos mesmos pontos que eu mesmo errei comigo. Seja na estratégia de contemplação, poxa, usei uma estratégia, não deu para contemplar no prazo que eu precisava, preciso moldar aqui, ajustar aqui. E aí eu acabo abrangendo a minha consultoria não só para o crédito, que é o consórcio, mas também muito mais macro no sentido de hoje eu ajudo os meus clientes em regiões que eles podem comprar, qual o modelo de apartamento que eles podem comprar, como reformar, qual o tipo, qual o valor de investimento, o que coloca de mobília, de eletrodomésticos. Fala, é a sua especialidade? Não, mas eu tenho experiência com isso. Eu não sou o profissional do ramo, por exemplo, você, muito mais propriedade, mas eu tenho a experiência. E aí, com isso, eu consigo ainda indicar profissionais, eu consigo ainda dar orientações para o meu cliente, no sentido de, acredito que esse movimento, esse modelo, essa região faz mais sentido para cá, por isso. E os clientes têm aceitado muito bem isso. Os clientes têm visto isso como um ponto de segurança. Porque eles falam, eu quero fazer algo que ele já fez. Eu quero fazer algo que ele faz. E aí eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais. Só que é algo tão simples de você criar esse diferencial. Óbvio, tem uma jornada para você seguir. Não é da noite para o dia. Você vai ter que investir, você vai ter que investir dinheiro, investir tempo. Você colocou seu próprio dinheiro, você colocou o skin in the game. Você foi lá, botou grana, comprou um apartamento, reformou, fez tudo, colocou, você mesmo está administrando. Então faz parte. Só que por quê? Porque a gente está visando ali um nível de qualidade e excelência muito superior, do que a gente ter, sejam engenheiros ou profissionais do mercado ou especialistas em consórcio que não aplicam o que eles falam. E aí acaba que quando o cliente vai usar o que o cara está vendendo, às vezes não acontece da mesma forma que ele está falando. Vou citar um exemplo. Numa das palestras que eu dei, um profissional lá veio falar comigo no final. Ele falou, poxa, que legal, você tem vários apartamentos locando no Airbnb e tal. E assim, eu não sou de São Paulo e eu vendo muito consórcio para investidor e tal, que quer investir em São Paulo. Mas me fala aí, um estúdio hoje em São Paulo gira em torno de quanto aí? Uns 25 mil de receita? Eu falei, cara, você tá maluco? Você fala isso pro teu cliente, para ele comprar apartamento, estúdio em São Paulo, ele é de fora, e aí você fala que São Paulo ele vai ter 25 mil de receita por mês num estúdio? Caramba.
Em um estúdio? Aí ele, não, mas não é isso, é o que me falam. Eu falei, não, claro que não, cara. Se você tiver por alguma eventualidade, acho muito difícil, mas se você tiver por alguma eventualidade, foi algum ponto específico, algum fora da curva, não é o padrão, não é a regra. Não pode tratar a exceção como regra. E aí eu percebi o quão deturpada é a visão de quem não usa de fato. Só ouve, né? Vai pegando um pouquinho de informação no mercado, na internet, de outras pessoas e cria a própria verdade, sem testar, de fato. E aí eu precisei orientar, falei, poxa, né, não faz isso com os teus clientes, entende primeiro o mercado, vai lá, investe em você, busca informação. Né, a gente estava subindo aqui falando sobre um dos meus apartamentos que eu faço R$7.000 por mês. Já é muito fora da curva para um apartamento no centro de São Paulo que custou 270 mil. Né? Talvez seja algo para um apartamento de 400 mil, numa região mais nobre. Pinheiros, né? Pinheiros e tal. Mas eu faço isso no centro, é fora da curva. Por quê? Porque eu busquei informação, eu estudei, eu investi, eu mobiliei de uma forma correta, tem toda a descrição dos anúncios bacanas, fotos profissionais, a gestão, precificação inteligente, uma série de coisas que você sabe bem. Sim. Então, não é, vou comprar um apartamento, vou botar para alugar, vai se fazer 7 mil por mês, muito menos 25, que é o que o cara achava. Só que aí eu fico imaginando quantas pessoas ele não vendeu o consórcio com essa ideia que vai dar 25 mil mágica, que ele vai comprar um consórcio lá de 300, 500 mil reais, vai comprar um estúdio em São Paulo, vai fazer 25 mil por mês, vai se aposentar com um estúdio. Não dá. É o ponto inicial, mas de fato não dá. E aí vem a importância da gente não só vender um produto, mas usar esse produto. Consumir o próprio produto. Para a gente entender aonde que os meus clientes estão pisando. Né? Eu não posso vender algo que eu mesmo não consumo. Eu falo que é bom, mas eu não faço. Se eu tivesse sentado na cadeira de investidor, eu fosse contratar um profissional de consórcio para me auxiliar e me assessorar, eu ia perguntar, tá bom, e quantos você já fez? O que você está me falando para fazer, você já fez? E as pessoas não fazem essa pergunta para quem eles estão contratando. Eles contratam levando em consideração o que a pessoa fala, mas não devolvem a pergunta. Fala, e você? Você está me falando que é muito bom, e você também fez? Você também comprou? Você também executou o que você está me falando? Se as pessoas falassem, perguntassem isso e pedissem, então, pô, legal, poxa, me mostra, deixa eu ver como é que é, até para eu conhecer um pouco mais, eu acho que ia diminuir muito a possibilidade de se frustrar nesse processo. Porque ao mesmo tempo eu vejo muita gente que entra nesse mercado, compra apartamento na planta, faz consórcio ou financia, etc. Depois fala, não presta isso daí, não deu o retorno que eu esperava, mas porque fez de uma forma, né, foi fazendo na emoção, não buscou parceria, não buscou não buscou estudo, conhecimento, e aí foi fazendo por conta própria. E aí acaba sendo um dos pontos que a gente estava falando que eu quero que você fale agora sobre o cara que quer reformar um apartamento, quer comprar um apartamento inicialmente, numa região, num modelo, e reformar ele como se fosse para uso próprio. Ele fala, mas eu gosto muito do Itaim, então eu vou comprar um apartamento no Itaim porque eu frequento muito, e aí eu quero decorar ele de uma forma X. Nesse sentido que eu tive que desconstruir também uma ideia minha, que era, eu não frequento o centro de São Paulo. Eu falei, eu não vou comprar. Só que aí depois eu entendi que eu não frequento, mas alguém frequenta. Muita gente frequenta. Então não porque eu não frequento, eu não vou comprar. Tem demanda. Eu vou fazer, vou me posicionar. Né? E agora com a revitalização, né, do centro, tá diferente o centro. E eu acho que futuramente, daqui a um ano que vem, enfim, vai mudar muito. Já tá mudando. Eu fiz uma vistoria lá, já tem muita... Sabe, você consegue andar na rua, tem muito policiamento, sim, percebi isso também. Então sabe, já tá mudando o centro de São Paulo. Um dos pontos que acaba acontecendo, quando eu acabo vendendo, né, um serviço de reforma para o investidor, ele acaba se sentindo muito mais confiante em fechar comigo, porque eu compartilho com ele sobre a minha experiência de ter o meu próprio estúdio. Então, isso é a chave, vamos dizer assim, né? Eu consigo fechar ele por conta compartilho minha experiência, compartilho meu estúdio, compartilho o link do Airbnb para ele dar uma olhada nas fotos, enfim, no anúncio. Então ele, poxa, caramba, ele sabe o que tá fazendo. E um dos pontos também, o que funciona, né? Você tinha falado, poxa, mas o que funciona, o que não funciona? Até falando numa parte mais técnica, né? Tem muitos investidores que compram os estúdios e querem gastar o mínimo.
poxa, com 50 mil eu reformo aqui, com 40 eu quero gastar o mínimo. É sempre o mínimo, lógico, porque você quer ter o máximo de receita e o mínimo de custo. Só que o padrão das locações short stay e com a demanda de estúdio que tem também para alugar, se você não for diferente de outro estúdio, você não vai conseguir ter uma liquidez, né, uma receita alta. Então, assim, ok, você ter um estúdio, gastar o mínimo possível, mas também não espere uma receita alta, sabe? Uma diária de R$300. Não, você vai ter uma diária de R$100, de R$150 no máximo. Agora, realmente, quem investe um pouco mais, consegue uma diária melhor, porque até pesquisas, né, sobre isso foi que a pessoa, né, o hóspede, ele quer ter uma experiência diferente da casa dele. Não, ele quer sair da casa dele, vamos dizer assim, poxa, eu não tenho condições de ir em um hotel, vamos dizer assim, porque o hotel em São Paulo é muito caro. Eu quero ficar mais à vontade também, então eu vou alugar um estúdio. Ele pega um estúdio aí de, sei lá, poxa, eu não vou ficar nesse porque esse é muito simples, né? Pô, mas esse aqui já tem um banheiro legal, já tem uma experiência bacana, já tem uma cama bacana. Então, esse aqui eu consigo, vou ficar mais à vontade e tem uma diária que eu consigo pagar. Então, a experiência do hóspede hoje, ele tem um viés de, poxa, eu quero sair da minha zona de conforto, sair do meu dia a dia e quero ficar em algo melhor. E para você ficar em algo melhor, você tem que ter um investimento melhor, né? E aí, com certeza, a sua liquidez vai ser mais alta. E aí a gente entra nesse ponto do investidor. Em São Paulo tem vários campos, Pinheiros, Vila Mariana, Brooklyn, Centro, que tem o seu perfil de público, né? O perfil da pessoa que vai ficar no seu estúdio. E uma das coisas que acontecem muito é o investidor comprar. A gente elabora o projeto, né, para esse investidor saber como que vai ficar o estúdio dele antes de reformar e até mesmo o custo, né? Porque antes de a gente começar a quebrar, colocar piso, a gente tem que saber o custo antes. Então, como é que a gente sabe o custo? Com o projeto. Então, tudo vem do projeto. O projeto, ele vai te dar quanto que vai dar de reforma, quanto que vai ser de marcenaria, quanto que vai ser de marmoraria, enxoval, eletrodomésticos, móveis soltos. Então, o projeto, ele vai te dar tudo. O tempo também, olha, vai ficar 60 dias, 90 dias. Então, ele vai te dar toda esses dados. E aí, quando começamos a elaborar o projeto, aí o investidor, ele tem aquele sentimento ou então, aquele sentimento de, poxa, eu vou morar aqui. Aí ele começa, poxa, mas eu não gosto de amarelo. Mas eu não gosto, mas a minha casa tem uma TV de 50 polegadas, eu queria colocar aqui também. Pô, mas a minha cama é queen ou king, né? Eu quero colocar uma king aqui, mas não tem espaço. E aí ele começa a pegar algumas características no seu dia a dia, né? Poxa, eu tenho, sei lá, 5 filhos, eu quero colocar 2 sofá-cama e não cabe. Então, ele começa a pegar algumas coisas, né, particulares e começa a transferir isso para o projeto. E não vai dar certo, porque ou você pega esse estúdio e transforma para ele te rentabilizar, ou você vai morar nele, ou ficar com ele, por exemplo, vai vir para São Paulo, vai ficar nele. E aí você não aluga, porque é totalmente diferente o perfil. Vila Mariana é Centro, Brooklyn, então vai mudando esse público e vai mudando também o projeto. Então, às vezes o projeto fica mais compacto, às vezes gasta um pouquinho mais. Itaim, Pinheiros, costuma-se ser um projeto mais elaborado justamente pelo público que está lá, né? Então, você tem que ter a altura, um projeto à altura. Então, isso tudo muda. E aí a gente começa a brincar. Pô, calma, você não vai morar aqui. Calma, cliente, você não vai morar aqui. Não dá para fazer. Olha, isso aqui fica inviável. Se você colocar isso aqui, a gente vai ter que tirar o sofá-cama. Ou então, se você colocar aqui, vai ter que tirar a mesa. Então, a gente só fica com essa mesa. Então, assim, é tudo, lógico, uma questão de conversa. Mas a gente tenta
tirar esse pensamento dele, né? Às vezes transferir para falar assim, olha, calma, você não vai morar aqui, isso aqui é para você ganhar dinheiro, tá? Então, se for para morar, vai ficar no hotel, ou então, quando for para São Paulo, tenha outra experiência, mas não fique no seu estúdio, porque vai ser totalmente diferente. Mas aí você entende que, de novo, a sua experiência pessoal, não só com clientes, mas também como investidor, ajuda na construção desse modelo para o seu cliente. Com certeza. Depois que eu entendi, quando eu tenho meu próprio estúdio, e algumas coisas que deram certo, como, por exemplo, coisas básicas, né? Piso porcelanato, né? Então eu coloco um porcelanato e eu deixo ele lá. Eu já vi vários e vários estúdios sendo entregues com vinílico. Uhum. Vinílico é bom também, é um produto, material bom. Só que o tempo de manutenção dele, com certeza, vai ser muito mais rápido do que um porcelanato. Porcelanato, você coloca o piso e coloca o rodapé de porcelanato, acabou. Você não tem mais problema. Por quê? Já tive outras experiências, até feedbacks de clientes falando de rodapé de poliestireno, que às vezes você coloca no seu estúdio, mais barato, também. Mais bonito. Eu tenho em casa. Na minha casa é rodapé poliestireno, tudo bem, branco, tudo mais. Só que aí vem o hóspede com mala, rodinha, a rodinha pega no rodapé. Cuidado, é completamente diferente do que você tem na sua casa. Uhum. E aí a rodinha pega no rodapé, suja o rodapé. Às vezes, com o tempo de escola, porque a pessoa, a profissional da limpeza, ela vai limpar o estúdio, às vezes coloca muita água ou algum produto, ele começa a descolar o rodapé da parede. Então, manutenção, tem que colar de novo. O rodapé não, o rodapé de porcelanato não. Colocou o piso, rodapé de porcelanato, rejuntou, um abraço. Se o hóspede for colocar a rodinha da mala, ou então, porventura, chutar o rodapé, ele vai machucar o pé, né? Enfim, a rodinha vai quebrar, mas não vai ter algum prejuízo ou danificar o seu estúdio, porque isso é um produto e um material que você só vai trocar se você quiser, porque até questão de cair alguma panela, frigideira, etc., não quebra. Dependendo da situação, não quebra mesmo. Então, isso é uma das coisas que a gente está colocando nos estúdios que a gente está colocando e todos estão resolvendo. Porque quando a gente fala de um imóvel de investimento, a gente tem que pensar que eu preciso aumentar ao máximo o tempo de uso dele com o mínimo de manutenção possível, que vai melhorar a minha rentabilidade lá na frente. Não é só o custo de manutenção. São as diárias que ele vai ter que ficar fechado para executar aquela manutenção. Quando eu preciso fazer alguma manutenção, que a administradora me avisa que ela vai ter que bloquear 1-2 dias. Cara, isso me dá uma agonia. Eu falo, nossa, é 1-2 dias a menos, eu não vou mais fazer 100%, nem 90%, eu vou ter que fazer 70 e pouco, 80% de ocupação. Também tem esse prejuízo. Às vezes a manutenção custou R$200, só que 2 diárias fechadas foram 600. Sim. Então já não é 200, já virou 800, porque são 600 de diárias fechadas mais 200 da manutenção. E olha lá, porque às vezes esses 2 dias que vai ficar fechado para manutenção, você impediu alguém que ia ficar uma semana. Uhum. Porque não é necessariamente alguém que vai ficar 2 dias. Às vezes é uma semana e o seu tá fechado 2 dias no meio da semana que ele ia pegar. Aí ele já não vai ficar mais disponível quando ele fizer o filtro lá na plataforma. Ele vai alugar outro. E você não sabe a oportunidade que você está perdendo. Sim. Então é minimizar ao máximo a intervenção. Claro, em algum momento vai ter que ter. Recentemente a gente fez manutenção no purificador de água, tomada, porque, poxa, veio tudo ali, quebrou tudo. Não sei como que a galera faz umas coisas que, de verdade. Mas nem se eu tentasse eu ia conseguir quebrar isso dessa forma. Então, aumentar a vida útil, né, do estúdio, e aí isso entra muito também na reforma, obviamente. Então, material de piso, até pintura, qualidade da tinta na pintura. Sim. Não vamos usar a mais barata, uma tinta talvez lavável, né, que seja mais cara, mas que dê para fazer sem que pinte de novo, mas que dê para limpar. Banheiro também é muito importante, porque normalmente, na sua grande maioria, banheiro não tem janela. Tem só o exaustor. E, poxa, qual que é a probabilidade do cara tomar um banho muito quente, ficar aquele forno com a porta fechada? É enorme. E aí, o que começa a acontecer? Embolorar, começa a estragar a pintura, o teto, tudo. Então, qualidade de tinta e também, se possível, investir um pouco mais. Vai ser mais caro. Só que investir um pouco mais e fazer azulejo no banheiro, ao invés de só tinta, você vai aumentar a vida útil.
Você vai diminuir a intervenção, você vai diminuir o custo, porque você vai ter que, além de fechar as diárias, você vai ter que entrar com pedreiro, com material. Quanto que vai custar isso? Poxa, a cada 2 anos você vai ter que fazer uma manutenção no apartamento? Grande, né? Porque você entrar para pintar tudo de novo, ou para entrar de novo para colocar azulejo, era mais fácil ter feito no início. Então, mais vale você fazer um investimento um pouco maior no início, para você preparar ele. Né? Eu falo que você vai se equipar para a guerra. Então, poxa, já vai preparado. Já vai com suprimento, com alimento, com água, com munição, com armamento, com tudo. Vai pronto. Porque se você tiver que voltar para a base para pegar as coisas, você perdeu a guerra. Perdeu. E aí, além de reforma, entra eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então, por que eu vou... mas eu não vou usar, é para hóspede, vou colocar a marca mais barata lá. Não, mas poxa, quanto tempo que dura essa marca? Essa marca, né, às vezes é nova no mercado ou que não tem o mesmo renome. Será que não vale mais a pena a gente colocar um ar-condicionado de uma marca muito tradicional, que tem garantia, que já tem anos de mercado? É mais caro, só que tem um porquê. Tem um porquê. De ser mais caro. Nem sempre é só a marca. Muitas vezes vem também a vida útil. Né? Quanto tempo que dá manutenção? Você pesquisou sobre avaliações dessa marca? Ar-condicionado, televisão, geladeira, tudo isso. Até a torradeira. Pô, vou ter que comprar uma torradeira a cada 2, 3 meses? Que é um negócio frágil. Sim. Vamos comprar uma mais robusta, talvez. Cafeteira, uma marca melhor e tal. Para que tenha uma vida útil maior. Eu, desde o começo, muito ouvindo, né, a experiência de outros investidores, uma das coisas que eu me lembro muito bem é da cafeteira que você citou, dela ser o jarro de metal e não de vidro. Porque as pessoas, cara, não, né, usa como bule. O cara pega e bota no fogo do fogão. E a de vidro estoura. E deixa cair, e quebra. Aí a de metal ela é mais cara. E aí tem marcas que ela é igual. A mesma cafeteira lá de café coado, elétrica e tal. Só que ela tem o jarro de vidro e o jarro de metal, de inox. E aí você vai pegar o de vidro mais barato. Só que quando que você vai ter que comprar de novo outro jarro? Muito provavelmente num curto prazo. Então já coloco de jarro de metal. É um exemplo, né? Mas é que é muito na prática. E o todo, né? O todo, do que você vai fazer para ele ficar robusto, no sentido de ser durável, para que pessoas que vão usar não tenham o mesmo manejo que você, como dono. Eu não vou, quando eu vou num hotel no Airbnb, eu não faço as coisas de qualquer jeito, porque não é meu, mas eu não vou quebrar as coisas e tal, mas a gente tem esse perfil. Isso, é o perfil. Mas tem gente que faz nem aí, fala, tô pagando caro nisso aqui, né? Sim, deixa cair, tô pagando tudo mesmo, bem. Suja, quebra as coisas. Copo, não avisa, sabe? Então... Infelizmente, existem essas pessoas. Não é 100%. Não é. Não é 100%, tanto que é difícil a gente fazer intervenção lá para manutenção, mas existe. A gente tem que se preparar para isso e saber que vai ter algum tipo de investimento e de manutenção. Então, acho que vale muito esse investimento inicial, né, de preparar ele mais, como eu falei, né, preparar para a guerra e pronto para a guerra, armamento, munição. Fazer uma vez só ou diminuir, ao invés de fazer a cada ano, a cada 2 anos, fazer a cada 5 anos uma intervenção maior, né? Porque no final do dia, você estava falando sobre o perfil do público, o cara que entra ali pensando nele mesmo e não no consumidor. Airbnb é experiência. Airbnb é experiência. Airbnb, Booking, enfim, locação de short stay. É experiência. Porque pensa comigo, alguém que mora num imóvel mais simples e ele vai ficar no Airbnb, o que ele vai buscar no Airbnb, já que ele vai pagar só a diária, ele não vai pagar o aluguel daquele imóvel. Ele vai buscar um apartamento, um estúdio que seja melhor que o dele. Com certeza. Ele vai falar, já que eu vou para um apartamento, eu não vou para um hotel, eu vou para um estúdio, para um Airbnb, eu quero um melhor que o meu. Porque eu vou ficar 2, 3 dias, então eu vou aproveitar para ter uma experiência em algo mais luxuoso, mais confortável do que a minha própria casa. E aí quando você sobe o degrau e pega alguém de um padrão mais alto, ele não quer nada abaixo do que ele já tem. Ele não vai querer ficar num apartamento no Airbnb com um nível abaixo do que ele tem. Então você consegue, com um apartamento bem imobiliado e decorado, reformado, atender o público de um padrão mais baixo, que está indo às vezes a trabalho ou a turismo, às vezes com a família, mas também o cara de um padrão mais alto. Esse quer algo melhor do que o que ele tem, e o cara que já tem algo de padrão mais alto não quer nada menos do que ele tem. Pelo menos algo num mesmo modelo. E aí entra muito a questão do investimento. Vale a pena você investir um pouquinho mais na reforma para você conseguir ter um retorno maior. Eu ouço muito as pessoas falando, não, vou colocar um móvel ali qualquer e tal, porque é para locação, é para bater e tal, vou botar
um móvel pronto ali, comprei na internet, não vou fazer nada planejado e tal. E aí depois não tem retorno, o cara consegue diária de R$100. E aí fica decepcionado. Depois fica decepcionado, e aí o que ele faz? Ele coloca a culpa no modelo de investimento. Ele fala, não funciona esse negócio de Airbnb. É a mesma coisa que acontece com o consórcio. Toma decisões erradas, compra errado, e fala, consórcio não funciona, consórcio não presta. Não, o que você fez não presta. E aí eu sempre cito um exemplo que eu tô nos grupos dos condomínios, né, que eu tenho apartamento. E aí eu vejo frequentemente as pessoas reclamando, falando, nossa, que porcaria isso aqui, me falaram que eu ia ter uma rentabilidade de tanto, não tô conseguindo nem metade disso, tô com a agenda vazia, tô fazendo 100, 120 reais de diária, tô queimando e mesmo assim não aluga. Aí a galera começa, manda aí teu anúncio, deixa eu ver, será que eu posso ajudar e tal. Aí você abre o anúncio do cara, ele pegou lá um rack que ele tinha velho na casa dele, uma poltrona na casa da mãe dele, uma televisão que tá meia boca, comprou alguma coisa ali na Casas Bahia e montou e foi, é isso aqui, vou investir o mínimo possível e aí não tem retorno. Aí eu olho o dele, que tá no mesmo prédio que o meu, aí eu vejo o apartamento dele igual ao meu, de mesma planta, só que eu faço 250 diária, ele põe 120 e não loca. Ele tá com a agenda vazia e eu faço 95, 97, até 100% de ocupação, com 250 em média de diária. Eu falo, o que tá errado? Não é a região, não é o modelo de investimento, não é o prédio, não é o empreendimento, é o quanto você se dedicou para aquilo. Você quer investir pouco, você vai ter pouco retorno. Você quer investir mais, você tem mais retorno. Seja com conhecimento e estudo, seja com financeiro. Seja contratando um profissional. Porque tem isso também. Eu vou fazer eu mesmo. É só contratar o João lá para pintar, o fulano para colocar um espelho, o resto eu mesmo faço, trago os móveis, coloco lá, ponho para rodar. Aí a reforma ele faz sozinho, o anúncio ele faz sozinho e às vezes você faz a própria administração, mas você buscou conhecimento. A gente está no grupo, a gente está lá no VDI. Poxa, você se blindou de tudo. Aí você fez um belo anúncio com belas fotos, uma bela descrição, fez o projeto que você é craque nisso. Então você preparou isso. O outro cara ele não busca conhecimento, não busca profissional, quer fazer por conta própria, não tem retorno. E aí fala, não presta isso aqui. Não presta. Uma das coisas que eu vi no VDI foi realmente o anúncio também. E eu, antes de entrar, eu já tinha compartilhado, né, essa compra com o Pedro, né? E aí, no curso dele já mostra a parte de anúncio, etc., fotos. E aí, moldei o meu anúncio com o estudo dele, porque senão eu faria totalmente diferente, mas aí deu certo. Esse mesmo cara que eu falo, que eu vejo lá o anúncio dele, que ele não tá tendo retorno, tá reclamando, enquanto eu tenho um retorno extraordinário, não só a decoração, a reforma, mas o anúncio. Poxa, o cara fez foto com celular, o cara colocou uma descrição básica, tipo, estúdio no centro de São Paulo para lazer. Aí tem toda uma questão, né? Tipo, não se coloca estúdio na descrição, você coloca apartamento. Você não coloca... Tem um monte de coisinha então, de 5 minutos ou... aí você coloca, poxa, o que tem perto? Quais são as atrações? Tá perto de alguma coisa bacana? Tem metrô, tem restaurantes. Poxa, coloca a listinha de restaurantes renomados que possivelmente tenha perto. Dá um briefing ali pro cara, né? Entenda como que os hotéis fazem. Os hotéis têm um baita know-how sobre isso. Eles vão te dizer tudo o que tem de comodidades, não só no hotel, mas como no entorno. O que você pode fazer por aqui? A quantos minutos você tá de Uber, de tal atração? Faz todo um descritivo. Isso tudo eu coloco no anúncio. Prepara o teu hóspede. Ele não quer ser surpreendido. Ele quer chegar sabendo o que ele vai ter. Não quer chegar, vou lá e vou ver o que eu tenho. Não, poxa, prepara, ajuda ele. Encaminha ele, pega na mão dele e leva. Fala, olha, aqui você vai ter isso, o que você espera é isso daqui, o que você vai ter é isso daqui e tal. Não só dentro do prédio, mas na região. E aí a gente entende que não é o modelo, não é... É muito do que você se dedica para aquilo. Seja o crédito que você vai tomar, seja a reforma, seja o empreendimento, a região. E sempre buscar não só parcerias, mas buscar pessoas que já fizeram o que você está querendo fazer. Compartilhar a experiência também. Vou contratar um engenheiro que já faz. Ele não só vende isso, mas ele faz isso. Vou contratar uma assessoria de consórcio que ele não só vende isso, mas como ele faz isso também para ele. Então, busque profissionais experientes nesse ramo, mas que não só são experientes para vender, mas como eles também executam, eles também fazem por conta própria. Uma coisa básica no estúdio que a gente estava colocando nos projetos, né? E agora a gente vai mudar para 2026. Coisa básica.
Quando você fala em reforma, né, e quando a gente falando da categoria da etapa de pintura, as tintas tem tinta acetinada, que é lavável, tinta fosca e tinta com base de resina, que é uma epóxi. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente faz uma pintura do estúdio inteiro com uma tinta acetinada, ela não aceita retoque. Ou seja, caso o hóspede, sei lá, suja a parede, etc., vai ter que pintar a parede inteira, sabe? Tem um detalhezinho, mas não dá pra você pegar o pincel e só Não fazer... dá emenda, né? Vai ficar não dá marcado. emenda, vai ficar marcado. Então tem que pintar a parede inteira. A tinta fosca, ela já resolve esse problema, porque ela aceita retoque, então você não precisa pintar a parede inteira. Então, umas mudanças assim, sabe? E além de ser um pouco mais barata do que a acetinada. Eu acho horrível a acetinada. E Brilhante. outra coisa... Eu acho que fica muito brega. Muito eu brilhante, acho que a fosca né? é muito... Só que você falou que a acetinada é lavável. Só que existem as foscas, não sei se é lavável, mas que é fácil de limpar. Sim. Que eu já também vi. existe. Que dos meus, você pega uma esponjinha básica ali com um pouquinho de água, você passa, você limpa, sai. Ao mesmo tempo, eu já vi outras tintas que você passa com água, a água mancha. Aí fica lá pra sempre manchado, água. E outras coisas também que estão acontecendo no banheiro, até, poxa, Bruno, não tenho investimento, não tenho recurso para reformar todo o banheiro, mesmo porque algumas construtoras entregam já com box revestido, né, porque é lei, é norma, né, box revestidos são áreas úmidas, e também o piso também do banheiro, ele já entrega, né, então porcelanato, tanto no piso e na área do box. Tem clientes que gostam de revestir todo o banheiro, né, só faz um complemento daquele banheiro, né, às vezes com algum porcelanato que está mais em conta, etc. A gente faz essa pesquisa e, né, para ver se vai dar certo também, né, com o que a construtora entregou. Quando é um azulejo... Não de qualquer jeito também, né, tem que combinar ali, minimamente tem que... às vezes tem algumas construtoras que entregam com aquele porcelanato branco, que é o tradicional, né. Acho que até cerâmica, se eu não me engano. Não combina muito. Aí você realmente tem que demolir e fazer algo mais bacana. Agora tem outros que entregam com um cinza ou então um begezinho. E aí você consegue fazer uma complementação dos porcelanatos que estão faltando. Porém, tem alguns recursos também que você consegue utilizar nesse banheiro, como uma tinta à base de antimofo, que é resinada, que se chama tinta epóxi. Ou seja, você consegue comprar, ela é um pouco mais cara, lógico, né? Do convencional. Tem que ter um pintor experiente também, porque não é uma tinta fácil de manusear, de fazer o serviço. Então, você consegue fazer toda a pintura, tanto do teto, porque não tem janela, alguns não tem janela, né? Tanto do teto e também das paredes, com essa tinta epóxi. Ela é como se fosse uma tinta de garagem, de piso? Tinta de garagem, mais ou menos. A tinta de garagem ela é mais forte. Você até, quando você vai manobrando o carro, ela canta barulho, o pneu, sim, né? A tinta epóxi não é nessa base, ela tem uma base de resina. Então, sujou o mofo, vai ficar aquelas manchinhas pretas, né? Não vai absorver, do banho. Ele vai ficar superficial. Não vai absorver. Então, você consegue pegar um paninho, uma Não é porosa. Uma espuminha, você consegue limpar sem problema algum. E outra, você consegue colocar da cor que você deseja. Ah, poxa, eu quero um azul clarinho, quero um verde clarinho, um verde escuro, vermelho, sei lá. Ela vem pronta ou ela é igual a outra tinta? Que você consegue chegar na cor, faz as misturas e chega numa cor? Você tem que fazer a mistura, ela não é pronta. Você tem bom que você chega no tom do azulejo que você tem lá, sim, do tem material do porcelanato que você tem lá pra complementar. Você vai fazer um complemento ao invés de trocar tudo. Sim, e dá certo. Ou seja, pintou, deixa lá. Importante, ó, já tô aprendendo aqui também. Não precisa revestir todo o banheiro, dependendo da decoração, você consegue fazer uma pintura com a base com essa tinta epóxi. A tinta epóxi também a gente pinta, a gente utiliza essa tinta para pintar a porta do banheiro e também a porta de entrada. Então ela fica sempre com aquela aparência de nova, sabe? Não passa meses e meses e meses, ela sempre tá com uma aparência de nova. Diferente de uma tinta com a base, como é que é? A esmalte, que ela vai perdendo a cor, vai perdendo o brilho, vai amarelando. Com cara de velha. E aí você, poxa, passou um ano, passou 6 meses, tem que pintar. Passou um ano, tem que pintar. Então, e outra coisa também, um detalhe que a gente tava fazendo nos projetos, e a gente tá vendo que tá dando muito problema também, que é o cimento queimado. O cimento queimado,
por incrível que pareça, ele é muito lindo, né? Eu tenho também em casa. Só que em estúdio não tá dando muito certo, porque as pessoas não têm muito cuidado. E às vezes acaba esbarrando, não dá para fazer um retoque também no cimento queimado. Então tem que fazer a parede inteira, então aquele lado inteiro. Então, às vezes o arroz e feijão compacto seria... Eu tenho em um, mas é no teto. O teto é de ok. cimento queimado. A iluminação é preta, Uhum. e aí o teto é todo de cimento queimado. Então, Nas paredes ótimo. não tem. Ótimo. Então não vai ter um problema. Sim. Mas esse modelo também a gente está começando a tirar isso, né? E colocar isso e acrescentarem mais decoração, às vezes um quadro, enxoval, algo mais colorido, né? Para dar uma cor. Até a própria marcenaria, para ter uma diferença, né? Não é aquele MDF branco, né? Sim. Aquela convencional, não. Sempre tem uma cor que faz essa harmonização aí com o projeto. Então, isso é importante, porque o projeto fica bem completinho, fica bonito, e aí você consegue uma rentabilidade maior. Uma coisa que eu fiz que eu não faria, né? E aí aqui falando de aprendizados, em um dos estúdios eu tenho uma cadeira de balanço chumbada no teto, e atrás dela eu fiz um Jardim vertical. Um jardim vertical. Acho que eu vi artificial. Uhum. Né? Para não dar manutenção de planta, não ter que regar, nem nada. Só que, apesar, na minha ideia, ele vai ser artificial, então ele vai ter uma durabilidade maior. Só que o que acontece? É natural, né? Não pensei nisso. A cadeira de balanço balança, bate no jardim vertical e tá soltando. Então, de vez em quando, a administradora vai lá, arruma, prende e tal. Mas tá soltando, tá começando a ficar feio até o ponto de que não vai mais dar ajuste e eu vou ter que tirar. E aí, ou eu coloco uma outra coisa, ou pinto e deixo sem nada. É um diferencial, porque ficou um ambiente apartado. Uhum. Mas eu vou ter que pensar em alguma coisa ali. Instagramável, então, né? Então ficou bonito, serviu até agora, mas eu já sei que não vai ter muita vida útil. É algo que não tem uma durabilidade grande. Teria na minha casa, mas no estúdio não tem. Por enquanto, olha, eu vou falar uma coisa que eu temia e aí, Deus quiser, não vai acontecer, mas era essa cadeira de balanço, às vezes, quebrar o vidro que tem do lado. Tem a porta da varanda, né? Eu não estendi. Então, eu tinha muito medo da pessoa sentar de qualquer jeito, tal, balançar e estourar o vidro da varanda. Eu falei, não, isso vai acontecer. Tipo, eu fiz crendo que ia acontecer. Eu falei, mas vai embora, deixa aí. Não aconteceu. Quase 2 anos lá rodando, não aconteceu. Então, tudo bem. Uhum. Espero que assim continue. Mas, por exemplo, ela tá perto também da bancada de comida, né? Comida e... Eu tenho 2 lugares lá para comida, refeição e trabalho. Onde tá o modem na internet e tal. Tem 2 cadeiras. Aí ela tá aqui, entre a varanda e a bancada. E aí a bancada começa aqui. Só que nas primeiras locações, eu percebi que tava estragando a marcenaria da bancada. Aí o que eu fiz? Coisa besta. Fui no Mercado Livre, comprei uma borda assim de EVA, acho, uma borracha grossa, que já tem um formato, ela já vem com cola dupla face. Uhum. Cortei do tamanho certo, coloquei da mesma cor, marrom, da bancada, protegeu, tá lindo lá até hoje. Ela bate e volta assim, é uma borracha grossa. Protegi a marcenaria, ficou bonito, e ganhei uma durabilidade ali. Só que o jardim vertical nem tanto. Já vai ter um pouquinho de manutenção. Algo que eu percebi também que eu não consigo ter muita durabilidade é cortina. Porque a de trilho suíço eu entendo que seja melhor, eu acho mais bonita, só que o pessoal puxa de qualquer jeito, deve, né, talvez criança puxa pra baixo e tal, então vira e mexe tá solto alguns negocinhos ali, não sei qual é o nome ali, de os trilho ganchos, suíço, né? Talvez um de varão tenha mais durabilidade, não sei. Talvez. Ou persiana mesmo. Persiana. Convencional, né? Aquela que já é blackout. Sim, então isso eu percebi também que é algo que preciso pensar melhor para os próximos projetos. Apesar de ser bonito, acho que é melhor, só que ao mesmo tempo não tem uma durabilidade muito grande. Não sei qual que é a tua experiência com relação a isso. Da cortina eu tenho cortina mesmo lá no Brooklyn, mas é com varão. A minha experiência é que toda hora sai o varão, aí eu tenho que pedir pro zelador que ele me ajuda lá, às vezes quando eu não tô lá, ele me ajuda, né? E aí coloca o varão, coloca de novo lá. O parafuso não sai, né? Mas a bucha de parafuso não sai, mas às vezes vai puxando, né,
de qualquer jeito, aí sai, aí tem que colocar de novo. É algo simples, algo bonito, né? Porque ela tem um blackout, depois vem o linho, né? Por cima, é lindo. Mas, e aí eu tenho um cortineiro, ele é iluminado, né? Legal. Então tem toda essa questão, então é instagramável, né? Aquela, pô, a foto fica linda. Só que no dia a dia vai depender muito do perfil da pessoa que vai alugar. Tem pessoas mais delicadas, né? Vão abrir com calma. E tem outras pessoas que abrem de qualquer jeito. Talvez no meu próximo estúdio já não teria essa cortina. Acho que eu colocaria já uma persiana convencional mesmo e tá tudo certo. Sim. Essa questão do blackout também é muito importante. Uhum. Porque se você não coloca, porque quanto mais blackout, mais caro, né? Você vai 70%, 80%, 100% blackout, você vai encarecendo a cortina, né? O material do que você compra. E aí tem gente que coloca mais barato e tal, só que não gera uma experiência positiva. Você gostaria de 5 da manhã, o quarto está todo iluminado, com o sol lá dentro? Não gostaria. Então por que teu hóspede vai gostar? Então não economiza nisso, né? Vai acabar refletindo na experiência e que no final do dia vai refletir na avaliação na plataforma. A persiana, ela tem aquela persiana convencional que a gente vê, né? A branca, ela tem 3 tecidos diferentes, né? Então tem um tecido que ele passa a luz, aí ele é óbvio, é o de entrada, então seria o mais barato. E aí ele vai mudando os valores quando o tecido vai ficando mais grosso e aí realmente não passa a luz. Persiana eu acho que é o contrário de cortina, né? Cortina a gente fala em 70%, 80%, 90%, 100% de blackout e a persiana você fala em luminosidade. Então você fala, acho que 5%, sei lá, 10%, 5% e 2%. Que é 2% de luminosidade ou de transparência. Aí é talvez a mais escura. E aí acaba sendo um pouco mais cara, mas também resolve do mesmo jeito. Mas realmente tem que ter, porque isso faz toda a diferença, principalmente em um estúdio onde as pessoas às vezes vai para lazer, e quando vai para lazer, às vezes acorda um pouco mais tarde, umas 8, 9 horas da manhã. Então a cortina faz a diferença aí no dia a dia. E na tua experiência como engenheiro de tantas obras que você já fez, além do porcelanato, da tintura, da tinta, agora a gente falou da cortina, o que mais que o investidor tem que se atentar no momento que ele vai fazer um investimento, uma reforma num apartamento? O que ele tem que se atentar é fazer um projeto bem feito. O projeto ele vai te dar o norte. Tem muita gente que pega algumas referências no Instagram, no Pinterest, e aí, poxa, acho que isso vai ficar legal, só que às vezes não vai se aplicar na sua região onde você comprou o estúdio. Então, primeiro, fazer um projeto bacana que se adapta com essa região e os itens, né, vamos dizer assim, necessários para você realmente fazer um estúdio é algo mais personalizado. Não fazer... Eu sei que tem muitos serviços que fazem algo mais rápido, algo mais... Padronizado? Padronizado, às vezes quer mudar um estilo, alguma coisa que não gostou, mas não... Poxa, não dá, porque esse é o padrão, sabe? Esse é o pacote, vamos dizer assim, o pacote ouro, pacote prata, enfim. E você acaba engessando essa personalização. E a personalização que vai dar a diferença na sua rentabilidade. Então, o que acontece muito? Tem várias empresas, né, que fazem algo mais rápido, porém com a proposta diferente, e a gente acaba indo na contramão disso. Todos os móveis são sob medida, até o teto, e isso acaba valorizando muito o estúdio. Pedras, normalmente a gente troca do banheiro e faz a reforma completa do banheiro. Isso faz total diferença também na parte de reformas. E também iluminação. Iluminação, muita gente coloca um spot, plafond aí de 30x30, amarelinho e tá ótimo. Mas não, painelzinho de LED branco. Pra quem não sabe o que é plafond, é aquele quadradinho que todo mundo põe igual. Todo mundo põe, vende em qualquer lugar, custa R$30 aí, põe um amarelo, branco, etc. Aí põe na cozinha, quarto, banheiro. Pronto, tá resolvido. A gente vai totalmente na contramão disso. A gente coloca perfil de sobrepor, porque a gente não faz forro, né? Então é na laje. Então a gente consegue fazer um perfil de sobrepor
de 2, 3 metros, então a gente consegue colocar o perfil LED, consegue colocar LED na marcenaria, na cozinha, LED no banheiro também, no espelho, LED no espelho de corpo, no corpo inteiro no quarto, então LED na cabeceira, LED no cortineiro. Então quando a gente vai ligando os LEDs e vai ligando também a parte de iluminação do quarto, do estúdio, fica totalmente diferente, sabe? Não tem um que olha assim, caramba. É bom pra foto, é bom pra experiência quando ele entrar. E uma das coisas que eu faço no meu estúdio eu deixo só os LEDs ligados. Então, Bruno, deixa tudo desligado, né? Não. Você deixa o LED do banheiro, do espelho ligado, LED da cozinha ligado, LED do cortineiro e também da cabeceira. Eu deixo todos os LEDs ligados, independente se a pessoa vai entrar daqui a 2 dias ou daqui a uma semana, eu deixo os LEDs ligados porque eu não vou estar indo lá para ligar só o LED. E outra, o custo é tão baixo do LED que ele não consome tanta energia assim. E a experiência do hóspede entrando no estúdio e vendo os LEDs, ele, caramba, bacana, do que ele entrar no estúdio e entrar, sabe, no escuro e vai apertando os interruptores, não sabe o que é o que, né? Aí acaba ligando uma coisa que não quer. É a primeira imagem que fica, a hora que ele abre a porta e veja aquele impacto dos LEDs acesos, aquela iluminação indireta. E é o que a gente traz nos projetos. Então isso tá dando muito certo, tanto a parte de iluminação, móveis sob medida, o banheiro. Quando eu falo reformar todo o banheiro, a construtora ela entrega com a pia do banheiro, mas normalmente a pia do banheiro ela ou imita ou é diferente da pia da cozinha. Então a gente já pegou situações que a pia da cozinha é um São Gabriel, que é aquele preto, né? Pra quem não sabe. E o do banheiro é um andorinha, é aquele todo pintadinho, enfim, que é mais econômico, né? Mais básico. E aí o que nós fazemos? O São Gabriel, ele, que é o mármore preto da cozinha, ele é ótimo, ele é um bom produto, um produto que dura, e a gente acaba colocando o mesmo São Gabriel no banheiro. E aí o investimento fica um pouquinho mais alto, sei lá, R$1.500, um pouquinho mais alto, mas faz sentido porque a gente consegue ter um banheiro totalmente reformado. E aí isso acaba contemplando e rentabilizando muito mais na diária. Então, mármore, móveis sob medida, iluminação, pintura e toda a parte de gerenciamento, isso faz diferença quando você está fechando um estúdio, quando você está contratando uma empresa para fazer todo tipo de reforma, projeto e execução final. Isso vai refletir depois no que muitos falam, que é o mercado de estúdios está saturado. Será que está saturado? Não, eu não acho. Se você for pelo padrão igual a todo mundo, talvez esteja. Igual eu vejo lá o pessoal reclamando no grupo do condomínio, os condomínios, dizendo que não consegue locar, sendo que o meu tá 100% com um valor de diária muito mais alto. Então tá saturado para quem não investe, para quem não se prepara. Se você fizer no padrão, por exemplo, você já tá falando aqui de trocar a pedra. Se você não troca a pedra, você vai estar igual a todas as outras unidades. Fala, poxa, eu comprei um estúdio num prédio que tem 300 unidades. Tá, você tem 300 concorrentes? Não necessariamente. E ainda você tem no entorno, né? Você tem outros prédios. Tem outros prédios. Mas não necessariamente. Por quê? Vários não executam obra. Muitos ficam parados no contrapiso, porque o cara comprou na emoção e não projetou o valor. Ou vende depois também. Tem, pelo menos nos meus, tem bastante gente que mora, por incrível que pareça, mas tem gente que mora, até porque tem prédios híbridos ali, com apartamentos maiores, menores, com estúdios. Tem gente que põe na locação tradicional. E vai ter o cara, que vai ser a grande maioria, que não fez algo muito preparado e que o apartamento dele não vai concorrer com você porque está numa diária diferente, mais baixa, um anúncio muito ruim. E essa é a grande maioria das pessoas que investem em estúdio. Se você for filtrar de fato quantos concorrem comigo no mesmo padrão, você vai diminuir absurdamente a quantidade. Você conta nos dedos, né? Você conta nos dedos. Então o mercado de estúdios não está saturado. Não está saturado e os estudos indicam que não vai saturar, que tem demanda, muita demanda ainda, mesmo com a quantidade de lançamentos que tem em São Paulo, principalmente, eu acho que é o maior polo hoje. Então esse é um dos pontos, né? A reforma acaba culminando exatamente nisso. O quanto que você investe, que forma que você investe na reforma, acho que isso faz total sentido. Total sentido. E é um apartamento, né? Querendo ou não, é um estúdio, é um apartamento. É um ativo. É seu patrimônio. Você não vai perder dinheiro. É um ativo, é seu patrimônio. Se você colocar uma marcenaria melhor até o teto, como você falou, que é o que eu faço também, você vai valorizar o seu ativo além da locação, da diária que vai aumentar, só que o seu patrimônio também vai valorizar mais.
né? Depois, num futuro, se você quiser revender ele tem um valor de mercado maior, porque ele Com está certeza. mobiliado e bem mobiliado. Ele já está pronto para operar. Então, tudo isso faz sentido. Eu vou investir, mas investe direito. Né? Investe direito com recurso, com estudo, busca conhecimento. E tem muitas, o que eu presenciei também esse ano, né? Muitos estúdios vendendo e prontos. Mas aí quando você vê esses estúdios que estão vendendo, né? Eles são naquele modelo convencional. Padrãozão. E aí é só box no banheiro, põe um espelho e tá certo, sabe? Coloca o box, mais torneira já vem até com o economiza na marcenaria e aí coloca uma arara de cabide no quarto. Uma quarto, prateleira no banheiro, prateleira na cozinha. Faz uma prateleira com papel higiênico em cima, resolvido. Prateleira na cozinha, não faz nada, fechado. O que eu gosto, aproveitando que você falou de marcenaria? Além de criar experiência, valorizar o ativo, então ponto 2. O terceiro eu ter flexibilidade no modelo de investimento. Isso é importante. O que eu quero dizer com isso? Se eu mobílio, reformo o meu apartamento, seja ele um estúdio, um apartamento de dormitório, para um padrão de locação tradicional, ou seja, armários fechados de roupa, na cozinha, gabinete de banheiro, pensando numa locação tradicional, eu atendo o Airbnb, eu atendo a locação short stay. E aí eu ganho flexibilidade caso o mercado mude, a economia mude, a tributação mude, daqui a pouco acontece alguma coisa que essas plataformas saem do Brasil porque não está mais valendo a pena, ou enfim, o mercado mudou, mas a locação tradicional sempre vai estar lá, todo mundo precisa morar. A gente tem um déficit ali de quantidade de pessoas precisando morar e quantidade de imóveis, de fato. E aí eu posso migrar facilmente para a locação tradicional. Então eu investi ali, sei lá, 10, 20 mil a mais na marcenaria, fiz tudo fechado, de qualidade, no quarto, na cozinha e no banheiro, mas tá pronto. Se eu quiser mudar para locação tradicional, tá pronto. Se eu invisto menos para Airbnb, aí eu falo, agora eu vou mudar para locação tradicional, eu tenho que reformar tudo, trocar marcenaria vai ser muito mais caro. Com certeza. Eu tenho uma história boa para falar sobre isso. Quando um cliente nos procurou para fazer um projeto, né, do seu estúdio, e na época que ele comprou, acho que a corretora devia ter falado que podia na convenção do condomínio Airbnb. Clássico. E só que isso tudo ia depender da assembleia. O que acontece? A gente desenvolveu esse projeto para ele, que a gente fala que é o projeto híbrido, né? Que é um mix de short stay com long stay. Então, a marcenaria foi pensada para um long stay, tudo foi pensado para um long stay, mas também visando short stay. Quando ele pegou as chaves, quando reformou, quando ele começou a operar, né? A colocar em operação, ele colocou no short stay. Então, ok, deu certo. Até o momento que mais pessoas foram mudando e etc. A assembleia começou a ficar mais cheia, né? E aí, vamos dizer assim, essa regra mudou do condomínio. Então, ele ficou, acho que 1 ano e pouco no short stay. Mudou ou já estava na convenção e eu acho que tinha se atentado? Acho que estava na convenção, aí... Eles só aplicaram a regra. Aplicaram a regra. Não, mas pode. Vai tudo depender da assembleia, né? Enfim, aí deu certo até um momento e aí depois teve essa mudança. Aí ele, ok, lógico, ele deixou de faturar X valor no Airbnb, porque a região que ele estava é muito boa, né, para Airbnb, que é a Vila Mariana. E aí acabou mudando para long stay. E aí ele perdeu um pouquinho, mas continua rodando, sabe? Aí você coloca numa corretora aí, imobiliária boa, tradicional, né, boa, e aí você consegue ter a rentabilidade, lógico, um pouco menor, mas às vezes sem administração, sem essas particularidades que o Airbnb te traz, sim, né, mas tá operando. E futuramente, caso ele queira vender, já valorizou mais de 50% o imóvel dele. 50% não, vai uns 30%, porque ele comprou muito na baixa, fizemos uma ótima reforma lá. Ficou muito lindo o estúdio, e ele com certeza consegue aí mais de... Na época, sei lá, comprou por uns 300, consegue uns 500 aí tranquilamente. E já passou acho que uns 2 anos também de operação. Esse é um dos pontos que eu sempre alerto os investidores, né, meus clientes principalmente, sobre buscar informação sobre o imóvel antes de comprar, seja ele pronto, seja ele na planta. O que pouca gente sabe
é que um lançamento, um imóvel na planta, ele já tem convenção de condomínio. Não vai ser quando instalar o condomínio lá na frente, que ele vai ter a primeira assembleia para instalar o condomínio, mas a convenção já precisa existir quando vai lançar o RI lá na prefeitura. Quando vai criar lá, ou quando vai tirar a documentação para começar a construir, a incorporadora já tem que protocolar na prefeitura a convenção de condomínio. Então, antes do lançamento do empreendimento, às vezes até uma SCP, já tem convenção de condomínio. Então, já está lá escrito na pedra que pode ou não pode Airbnb, se vai ter unidades HIS, HMP, NR, R2V, qual vai ser o movimento e o que pode e o que não pode, o que vai reger ali o dia a dia. E aí pouca gente sabe disso, então não busca. E às vezes corretores de imóveis, ou por desconhecimento ou por má fé, não alertam. E aí quando o cliente fala, mas eu quero a convenção de condomínio. Não, convenção de condomínio vai ser quando instalar o condomínio lá na frente, quando tiver a primeira assembleia que vão... Não, ela pode ser modificada, né? Se você tiver lá 2 terços, etc. Mas ela já existe. Então se você comprar já sabendo que não pode, ou que pode, o que pode ou não pode, é muito mais fácil. Eu tenho amigos que também compraram, reformaram tudo para Airbnb e descobriram que na convenção de condomínio era R2V, poderia, teoricamente, pela normativa da prefeitura, mas na convenção de condomínio proibia Airbnb. Eu vi bastante HIS, né? Sim, isso gerou uma repercussão gigantesca, né? Porque aí mesmo que a convenção permita, não pode sobrepor a normativa da prefeitura. Então, HIS, HMP, seja HIS 1, 2, HMP 1, 2, você não pode fazer Airbnb. Porque foge do princípio ali, foge do objetivo daquela unidade. Algumas coisas estão mudando. Acho que regulamentando, né? Porque já existia essa regra, só que não era aplicada. Mas eu acho que quando a gente fala de saturação também de mercado, Bruno, mas não tem muito estúdio, mas não tem muita... Cara, mas tem sempre gente para morar, para alocar. E eu sempre brinco com os investidores, né? Sempre trago essa conversa. Se São Paulo, que é vamos dizer assim, a cidade... A metrópole da América Latina. Saturar, a gente vai ter que sair do Brasil. Vai ter que comprar imóvel fora do Brasil, porque... Se um dia chegar nesse nível, sai, porque não tem como. É muita gente que vem para cá, tem filhos estudantes aqui, estudando, né, faculdade, etc. Às vezes já vi muita gente alugando por um certo período, depois compra aquele mesmo local porque gostou e o investidor vende. Então tem várias situações que favorece você comprar um estúdio hoje para você estar rentabilizando e outro, o investidor, lógico, com conhecimento, estudo, viabilidade, etc., ele sabe aonde ele está aplicando o seu dinheiro, ele não só compra aí começa 1, 2, 3, 4, aí começa. O ciclo virtuoso do negócio. Ainda mais quando ele começa a ter retorno. Quando ele começa a ter retorno, é muito mais fácil dele multiplicar isso, que é muito do que eu monto, do que eu estruturo para os meus clientes, que eu falo de 10 imóveis em 10 anos, visando uma renda passiva para aposentadoria. Por quê? Pensa comigo. Se eu compro um estúdio, seja ele na planta, seja ele pronto, e eu vou ter lá uma rentabilidade líquida de despesas, então eu pego lá a minha receita bruta do que eu recebo das plataformas ou da locação, pago todas as despesas de condomínio, IPTU, Wi-Fi, administradora, a comissão da plataforma, vai me sobrar lá uma receita líquida de despesas. Então vamos dizer R$3.000. Recebi lá 6, 5, sobrou 3. E aí eu pago um financiamento de 3, 3,5, 4 de parcela, ele vai me limitar para eu comprar o próximo. Por quê? Porque eu vou ter que injetar dinheiro próprio de novo. Se você se planejar com uma carta de consórcio, com uma assessoria bem feita, uma estratégia bem executada, você consegue ter uma parcela de 1,5. Metade ou menos da metade de um financiamento. E aí você tem aquela receita líquida de despesas de 3.000. Ao invés de você pagar 3, 3,5 de parcela de financiamento, que você não vai ter fôlego para pagar o próximo, você paga 1.500. Então você tem de 1.500 a 2.000 de lucro nessa operação. Esse imóvel ele não só se auto-quita, como ele ainda te gera lucro para você comprar o outro. E aí a parcela, seja do fluxo de obra ou a parcela do consórcio do próximo, ela está sendo paga pelo primeiro. E aí quando você tem aí você já tem 2.
Aí quando você tem 2, você está pagando 4, porque os 2 estão se autopagando e está pagando os próximos 2. Uhum. Então é muito mais fácil de você atingir 10 imóveis em 10 anos do que se você tomar um crédito mais caro como um financiamento. E o financiamento está muito caro também. Muito caro. Agora, financiamento é vilão? Não. Financiamento é ótimo e está aí para atender boa parte das pessoas. Uhum. Não existe essa questão de financiamento ou consórcio. Se você tiver tempo e pudesse planejar o financiamento, o consórcio é muito melhor. Então, normalmente, quem compra apartamento na planta tem tempo para se planejar. Você já sabe que em 3 anos você tem que quitar as chaves. Você já tem um prazo. Se vai postergar ou não o período pela incorporadora, aí é uma outra questão, mas aí é um fôlego a mais que você vai ter. Mas você já sabe que em 3 anos, na data tal, você tem que quitar as chaves. Você tem lá seu saldo a pagar, além do fluxo de obra, que normalmente é 70%. Por que não entrar com um consórcio já com uma estratégia bem feita, com uma assessoria completa para você executar isso e quitar as chaves com um consórcio pagando 1,5 de parcela ao invés de 3 no financiamento? Claro, o financiamento vai te ajudar. Se você não fez isso, chegou a hora das chaves, você vai lá e financia. Preciso me mudar a minha casa, preciso me mudar agora por uma questão de trabalho, etc. Você vai financiar. O financiamento está aí para te atender. Você ainda pode, se você tiver um fôlego financeiro, fazer uma carta de consórcio, conciliar com esse financiamento e quitar esse financiamento no médio prazo. Ok. Mas se você tem prazo, ou que você já sabe que daqui a 5 anos você vai se mudar, ou você já sabe que daqui a 3 anos você tem que quitar o saldo de chaves de uma incorporadora, se planeje, use o tempo ao seu favor, faça um consórcio. Mas não é só fazer um consórcio de qualquer forma, porque você vai se frustrar. Você precisa de uma assessoria. Não é só comprar um consórcio qualquer no banco, numa administradora, com um vendedor. Você tem que ter um assessor, que ele vai executar a estratégia para você, porque você não é especialista. Eu não sou engenheiro. Uhum. Eu posso ter umas ideias aí, mas eu não tenho a prática, não tenho a teoria do que faz. Eu preciso de um profissional capacitado para me acompanhar, não só para fazer o projeto, mas para acompanhar a obra, fazer a gestão da obra, que é uma coisa que eu quero abordar com você. Então, use esse tempo a seu favor. Contemple uma carta de consórcio num fluxo de obra que dá para contemplar, com pouca descapitalização, dá para fazer, e transforme um resultado que poderia ser 0 ou negativo, pagando uma parcela de financiamento, num resultado positivo que vai pagar o seguinte. E aí vira uma roda que não para de girar e ela vai crescendo conforme seu patrimônio, sua receita, até o ponto de você ter uma operação tão robusta que ela se autopaga e paga todos os próximos. Você para de botar capital próprio. Você para, até o ponto que ele vai criar um tamanho tanto que você vai ter que criar um CNPJ, vai virar uma empresa de administração de imóveis. Isso vai virar um negócio de fato, não vai mais ser um negocinho aqui ali, R$1.000, R$2.000. Vai virar algo muito mais representativo para você. Então, a tomada de crédito, ela vem de encontro com tudo isso. É um todo, né? Uhum. É a região, é o empreendimento, é o valor que você está pagando no metro quadrado, porque acabou aquela questão de eu vou comprar na planta, é mais barato. Não. Acabou. Tem muito empreendimento na planta, que é muito mais caro que empreendimento novo, que está pronto, quer dizer, empreendimento pronto. E aí não fecha a conta, né? Tá superestimando. Então tem que comprar direito, pelo preço certo, na região certa, no empreendimento certo, com uma reforma certa, com uma administração certa e com um crédito certo. Se você conseguir conciliar tudo isso... mas é muita coisa, como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz. Busque conhecimento. Sim. E muito mais do que isso, não ande sozinho. Busque profissionais capacitados que não só vendem, mas executam. Engenheiro que também investe no que eu quero fazer. Profissional de consórcio que não só vende, que ele também executa e ainda investe. Ele faz a mesma coisa que eu. É o rapport que falam, né? Eu preciso criar ali uma identidade com a pessoa para entender que, poxa, ela gosta das mesmas coisas que eu, ela faz as mesmas coisas que eu, deu match, vai dar negócio. Né? Nada mais é do que isso. Então, não é difícil, só que exige tempo e exige dedicação. Algo que muitas pessoas não querem. Querem dinheiro fácil e rápido. E aí cai em cagada, em decepção, se frustra, fala, mercado imobiliário não presta, Airbnb não presta, consórcio não presta. Não é assim. O cliente residencial, ele já é mais propício até fazer uma parte de financiamento, mesmo porque é para moradia. Sim. Então, poxa, comprei, já vou morar, então é rápido, né, essa parte de financiamento. Lógico que ele já sabe onde ele está se metendo, já sabe os juros que ele vai pagar, mas o cliente realmente investidor, ele já se planeja melhor. Então, ou ele tem o capital, ou ele já faz a estratégia do consórcio, então, poxa, eu não vou me descapitalizar,
Vou gastar X e vou ter uma estratégia boa, porque em vez de comprar um à vista, eu compro 2 no consórcio, né? Ou 3 no consórcio. Exato. Então ele com certeza consegue fazer uma estratégia muito melhor. Exato. E aí que eu brifei aqui, eu queria entrar no detalhe da... Eu não sei qual é o nome que você usa, mas é gestão de obra. Eu falo gerenciamento de obra. Porque você pode contratar um engenheiro ou arquiteto para fazer o teu projeto. Sim. E aí ele mesmo ali com o mestre de obra, com o pedreiro, executa aquilo. Só que existe um grau de importância, eu falo porque eu também faço nos meus. Existe um grau de importância de você ter um profissional capacitado para fazer o gerenciamento da obra. Seja porque você consegue, aí você me corrige, você consegue minimizar as perdas, então desperdícios. Desperdício de materiais. A gestão dos profissionais que estão ali, que não é fácil de lidar. Não. O pedreiro, vidraceiro, marceneiro, o cara da pedra, não é fácil de lidar. Não, esse pessoal, não na sua totalidade, mas muitos não têm compromisso. Seja pelo tempo, que é dinheiro no final do dia. Eu gosto de falar assim, eu vou investir em algo que é uma diversificação no meu portfólio visando uma renda passiva. O que é a renda passiva? É um dinheiro que vem sem eu ter que colocar tempo e trabalho em cima. Se eu vou executar aquilo, eu vou ficar indo em obra todos os dias, vou ter que ir em casa de material para construção todos os dias, ficar indo lá, cobrando pedreiro, não sei o quê, 2, 3 meses, quanto tempo eu perdi de trabalho que eu podia estar dedicando para outra coisa que eu estou dedicando para isso? Então já não é mais uma renda passiva. Sim, aí já começa. Então, até que ponto vale você economizar o trabalho de um profissional para fazer gerenciamento de obra? Hoje, até falando sobre esse assunto, Augusto, eu pratico 2 modelos de negócio, né? Dois modelos de serviço. Tem um modelo de serviço de faço a obra e vou embora, que são poucos investidores que fazem, e normalmente esses investidores são de São Paulo, por conta de fácil acesso no seu próprio estúdio, enfim, gerenciar as outras equipes. O que seria esse serviço? Eu faço o que foi contratado, né, a parte civil, faço esse serviço, esse gerenciamento desses prestadores, e aí os próximos prestadores que seria... Civil só. Do civil. Da obra. Da obra. Nada mais. E aí o que tem fora da obra, né? Fora do civil? Tem a equipe de mármore, vidraçaria, tem a marcenaria, tem o ar-condicionado, ou seja, tem várias pessoas... Elétrica entra na obra ou não? Entra na obra. Então a gente está falando aí de 4 ou 5 serviços que não tá na parte civil, que você fica ao seu critério se você vai gerenciar essa galera ou não, né? Essa equipe ou não. E aí eu tenho esse modelo de negócio, com certeza é muito mais barato, porque é muito mais rápido para mim, em 3, 4 semanas no máximo fica pronto o estúdio. E aí eu tenho um outro modelo de serviço que seria com gerenciamento. Por que com gerenciamento completo, né? Que aí eu fico as 4 semanas de obra, mais o período dos terceiros que vão entrar para fazer o serviço. Qual é a ordem, né, dos serviços que vão ser feitos no apartamento, né, no estúdio? Faz diferença. Primeiro cara que entra, né, primeiro profissional que entra é o cara do ar-condicionado, porque ele passa toda a infra, né, do ar-condicionado, testa o dreno, enfim, às vezes até instala a máquina que depois a gente protege. E aí eu faço toda a parte de assentamento de porcelanato, elétrica, iluminação, parte de pintura e a parte hidráulica depois que o mármore da pia entra. Dependendo dessa empresa de mármore que for realizar o serviço, demora 1 mês ou já demora uma semana. Então a gente tem uma parceria, né, com uma empresa que ela consegue fazer em 1 semana e com preço bom. Então, na 4ª semana que eu saio, na 5ª ela já está entrando com mármore e eu já faço a instalação das hidráulicas nessa 5ª semana. E aí o que acontece? A parte de medição da marcenaria está entrando na 2ª semana de obra, que é a parte civil, porque ele precisa de, 30, 40 dias para fazer a produção dessa marcenaria, para estar entrando na 6ª ou 7ª semana de obra. E aí ele entra nessa semana. Um estúdio 3 dias, no máximo 4 dias para ele fazer todo o estúdio, né? O apartamento, né? Para estar fazendo a parte de marcenaria. E ele acaba. Depois que ele acaba, poxa, beleza, eu vou operar? Não, você não vai operar. Porque eu tenho que voltar para fazer todos os ajustes e a parte de iluminação e LED, né? Que está dentro dessa marcenaria também. Então, aquela fita de LED que tem na marcenaria, né? Todas aquelas questões, a gente volta para fazer essas instalações e eu faço a 3ª demão de pintura.
Por que a terceira demão? Porque senão o pintor, ele vai te cobrar para retornar depois da marcenaria. Então o que eu faço? Eu faço só apenas 2 demão na parte civil, que fica na 4 semanas. E aí eu retorno após a marcenaria para fazer a terceira demão. Porque aí ele faz a terceira demão, ninguém mais entra, a não ser o vidraceiro, né? Para fazer a parte do box, etc. E pronto. E aí entra a limpeza pós-obra. Depois da limpeza pós-obra, não entra mais ninguém. O que vai entrar? Vai ser móveis. Móveis pode ralar? Pode bater na parede? Pode, mas é muito... são detalhes, ou às vezes nem bate, porque ele já vem embaladinho, sabe? E aí o cliente... ele compra os móveis, a gente recebe os móveis também, então recebe cama, geladeira, a gente pega a TV, instala a TV também, instala o quadro. Isso é importantíssimo, porque você não consegue ter uma hora marcada para receber esses produtos. A gente só sabe o dia. Você tem um dia, aí pode chegar às 8 da manhã, e às 6 da tarde, 5 da tarde. Isso mesmo. Aí você fala, vou ficar lá o dia inteiro no estúdio, e aí é possível que você fique lá o dia inteiro e não chegue. Não chegue. Porque o cara atrasou, aí você perdeu um dia inteiro de trabalho, reuniões, compromissos. Quanto custou para você 1 dia ou 2 dias a menos de trabalho, porque você ficou lá para receber uma geladeira e aí amanhã tá previsto para chegar o ar-condicionado. Fala, quantos dias você vai perder de trabalho? Será que não vale a pena você investir nesse gerenciamento? 2 aí no projeto maior? E não só isso, né? A gente tá falando de um ótimo cenário, que seria seu estúdio pronto em 60 dias, né? 8, 9 semanas, no máximo 90 dias. Mas a gente pode falar do pior cenário, que foi uma situação que aconteceu. Uma obra que nós estávamos executando e gerenciando. Nós fizemos todo o serviço em 4 semanas. Também, não, essa foi em 5 semanas, porque já era um estúdio de 32 metros quadrados, já era um pouco maior. A marcenaria era para entrar no mesmo ano, ela não entrou, ela demorou 60 dias para entrar no estúdio. Ou seja, ela, vamos dizer assim, era para ter entrado no final do ano passado. A gente entregou o serviço, era em novembro. Ela era para ter entrado em dezembro, não entrou em dezembro, não entrou em janeiro, não entrou em fevereiro. Foi entrar em março. E de março prolongou porque entregou de qualquer jeito. Aí a gente, tem esse detalhe, tem que arrumar. Ah, tá bom. Aí a gente passa toda... A gente é transparente com o cliente, né? Eu falo tudo. E justamente foi o cliente que contratou, né? Essa equipe para fazer o estúdio. Foi entregar só em julho. Mês 7. O estúdio. E aí, claro, ele ficou decepcionado, enfim. Óbvio que ele não sabe que... Perda de faturamento, de resultado. Perda de faturamento. Quanto custou isso? Poxa, Bruno, obrigado por ter ficado em cima. Eu sei que não é culpa de vocês, etc. Mas agora é aquele cliente que acaba desistindo. Nossa, não, deixa ela entregar assim mesmo. Tá tudo certo, só quero operar. Tá cansado, tá exausto. A relevar o resto das coisas. Aí ele, sabe, numa porta que tem que trocar, um detalhe que... Não, tá bom, deixa assim, tá tudo certo, depois eu troco. Deixa eu ver a cor do dinheiro. Então, já tivemos essa situação. E aí, o que acontece? A gente fica na obra não 4 semanas. A gente fica na obra 6 meses. A gente fica na obra 4 meses, 5 meses. Porque a gente lida com toda esse desgaste, né? Durante a obra, a gente faz toda essa intermediação, mas a gente também tem que relatar. Tem, lógico, grupo no WhatsApp, enfim, tem o relatório semanal que a gente presta, né, para o cliente, para ele ver a evolução de obra dele. Tenho muitos clientes de fora, tenho de Curitiba, tenho do Sul, até de Rondônia eu tenho cliente. Então, Bahia, Espírito Santo. Então, clientes que eu nunca vi, que me contrataram. A gente fez toda a parte de gerenciamento, faz a parte... Aí, lógico que clientes de fora não fazem a administração, né? Deixa para outra pessoa. E tá tudo certo, sabe? Tá operando, tá ganhando dinheiro. E a gente fica os 6 meses até a entrega final. E aí vem a parte do administrador, né? Enfim, a empresa para fazer toda aquela parte de enxoval, né? Tirar as fotos, etc. Então, aí já fica mais a responsabilidade dele, dessa empresa, né? Mas a gente fica até o fim. Porque a instalação de TV, a instalação de quadro, a gente também faz, todas as instalações, mas é importante falar isso porque não é só obra. Aí a pessoa, né, poxa, você tá me cobrando tudo isso para fazer um estúdio? Olha,
Por isso que eu fiz os 2 pacotes. Tem um aqui, ó. Eu consigo resolver sua vida em 4 semanas, ou consigo resolver a obra inteira, né, do seu estúdio em, sei lá quantos meses, porque eu não sei quanto tempo vai durar, dependendo dos prestadores, né? E a gente toma conta disso. Eu acho que quem acaba vendo só a economia, acaba pagando muito mais caro. Imagina, se ele ficar 6 meses cobrando essa marcenaria, acompanhando, sem a tua gestão, sem o teu acompanhamento. Entrega de qualquer jeito, né? Então fica algo, sabe... E acaba sendo desgastante, fica exausto, fica tudo, né? Então, acaba sendo... Até para ele comprar outro estúdio, ele vai pensar 2 vezes para não ter esse estresse. Quebra a experiência. Falando de qualidade de entrega, você como engenheiro civil faz também a vistoria de entrega do empreendimento, né? Então, tu começa antes da reforma. Um profissional, um investidor que vai comprar, possivelmente ele pode achar que a incorporadora está entregando algo novo, como se fosse um carro 0 km, então não tem problema nenhum, muito pelo contrário, tem muito. Tem muito problema, mesmo. Muito. E aí eu vejo isso, né? E daí a importância de você ter um profissional para te acompanhar, né? Porque você não fazer essa vistoria inicial e aceitar ali, você não ter alguém isento emocionalmente para fazer isso e capacitado tecnicamente, se o próprio investidor falar, não, eu vou lá, vejo se está bem boa a pintura, a janela está bem instalada, a porta, só que você tem uma carga emocional em cima que você muito provavelmente vai fechar os olhos e vai relevar muita coisa que não deveria ser relevada, que você deveria reclamar para a incorporadora. Por quê? Porque você quer logo. Você fala, não, isso aqui é detalhe, depois eu arrumo, isso aqui também, isso aqui... Vamos pegar logo para reformar e botar no Airbnb. Você, de uma forma profissional e isento emocionalmente, você fala, não, isso aqui tem que arrumar. Esses pontos aqui você tem que ajustar, a gente tem que reclamar, e por mais que demore mais 2 semanas ou 3 para poder entregar o laudo de vistoria, é importante ajustar, porque você está comprando algo novo, você tem que receber por isso. Vou falar até do meu dia. Hoje à tarde eu tenho uma revistoria. Eu fiz uma vistoria na semana passada de um estúdio, onde eu verifiquei que a janela estava riscada, tá? A parte do vidro. A esquadria estava ok. O mármore, que era do banheiro, também estava riscado. E os ralos estavam sujos. E o problema dos ralos estarem sujos não é só pela sujeira, e sim pelo encanamento. Então Se ele tá sujo em cima é porque jogaram alguma coisa ali, pode estar entupido. Entupido, até resto de obra, né? O apartamento ficou fechado lá 6 meses, 1 ano. Então tem que fazer o teste. Então, o que nós fazemos, né? O que eu faço? Levo até uma lanterninha, né? Treina laser, levo também a parte para a gente fazer a verificação da caída também do box, que isso é muito importante. Então, eu faço os testes dos ralos, porque o encanamento, isso é a construtora que tem que arrumar. E isso também serve de garantia também, né? Então, caso você tenha algum problema de você não mexeu e você tem algum entupimento ou alguma coisa assim, a construtora ela tem a responsabilidade de trocar, enfim, de fazer o reparo. Mas o problema é quando você fala assim, vou reformar. Quando você fala vou reformar, a construtora assim, olha, agora... É teu. Se tiver entupido o ralo, quem disse que não foi o teu prestador de serviço? Isso mesmo, o filho é seu, sabe? Então assim, você não, mas isso aqui a gente tava tudo certo na vistoria. Agora não, isso aqui é da reforma. Então começa a apontar. Então eu detectei tudo isso na semana passada. Foram feitos os apontamentos, inclusive até o engenheiro, né, da construtora mandou as fotos. Eles poliram o mármore, eles fizeram o reparo na janela, trocaram o vidro da janela, a esquadria foi trocada também. A pintura é algo relativo, porque a gente vai pintar também o apartamento, então não faz muito sentido, a não ser que você não vai fazer nada e tudo bem. E até os revestimentos, tem gente que não vai trocar, tem gente que vai trocar, então eu faço o teste do caimento, porque caso não tenha caída lá, eu vou ter que fazer a caída na reforma, né? Justamente para você não tomar um banho. Era mais algo que você já tinha por direito. Para você não tomar um banho e não for pro ralo, né? Vai pra sala, vai pro restante do estúdio. Eu tive um na varanda. Teve 3 vistorias, porque a queda d'água da varanda não estava indo pro ralo. Ia empoçar água. E aí ia entrar pra dentro do apartamento, dependendo da força da chuva. E na varanda realmente não tem caída. Ele só coloca aquele ralo que fala que é um ralo de emergência, né? E o que nós fazemos? Faz o nivelamento com a parte externa,
Só que aí a gente entra com corte técnico. Ou o corte técnico resolve a sua vida, ou a gente fala pro cliente, a gente tem um corte técnico, não é um designer muito bonito, mas aqui é um ralo realmente de emergência. Sei lá, caiu alguma coisa, etc. Vai lavar, é no rodinho mesmo que você vai ter que... O que é corte técnico? Corte técnico é quando você tem um porcelanato de 90 por 90, um formato maior, e você joga a água e a água não vai pro ralo, porque a peça é 90 por 90 e o ralo é de 10 centímetros, né? E ela é plana, não tem como fazer a queda no meio dela. O que nós fazemos? A gente pega esse porcelanato e fraciona ele. Então a gente faz um corte em cada canto do porcelanato com a caída pro ralo. Então, se a água cair no lado direito, em cima, esquerdo, embaixo, ele vai... Mas dentro desse 90 por 90. Dentro desse 90 por 90. Não é a varanda toda. E aí, realmente, para fazer na varanda toda, tem que fazer o contrapiso. E aí, contrapiso para fazer toda a parte de nivelamento pro ralo. Mas a gente entra também com aquela questão de algo que não vai molhar, algo que não vai... E você vai ficar com a varanda meio torta, vamos dizer assim, né? Tipo, uma caída não tão agradável. E aí, a solução é ou corte técnico, ou às vezes não faz corte técnico, a gente avisa mesmo que vai ter que ser no rodinho, e aí quem decide realmente é o cliente. A gente, lógico, eu entro com a parte técnica, mas a palavra final, e até por questões, né, éticas, a gente sempre deixa com o cliente. E claro, caso ele queira assim, ele assina até um termo de responsabilidade, porque tá sabendo que tá inadequado. E essa vai ser feita a revistoria. Então é importante fazer o checklist, justamente para ver todos os pontos, né, antes de aceitar realmente e assinar, porque depois que assinou a vistoria lá, já era. Aí a responsabilidade é sua e você assume tudo. Até que ponto vale a pena, falando de varanda, até que ponto vale a pena ampliar a varanda e integrar com o ambiente interno? Porque é um custo alto, você tem que nivelar piso, tirar a esquadria, fazer fechamento de vidro. Eu não consegui chegar nesse consenso ainda, de qual que é o cálculo no estudo de viabilidade que justifica esse investimento a mais e o quanto que isso traz de retorno no financeiro ali, no resultado. Se você tem a intenção de ter um estúdio para locação de 2 pessoas, então não faz sentido você fazer um nivelamento para gastar o dinheiro com amplitude, vai gastar dinheiro com envidraçamento. Mas tem já investidores com a intenção de colocar 4 pessoas, então faz um pouco mais de sentido, porque você ganha amplitude, põe o sofá-cama que comporta 2 pessoas e fecha com envidraçamento de sacada. Então você consegue abordar um público de 4 pessoas ao invés de 2, às vezes uma família até de 3 pessoas, né, consegue ter essa possibilidade de alugar seu estúdio. Não que vai alugar, né? Toda hora vai ter 4 pessoas, não. Mas uma família aí, ou vai aumentar a sua diária, porque você cobra uma taxa adicional por hóspede. Então, às vezes faz sentido, às vezes não. Vai depender muito do projeto. O que eu fiz é colocar um sofá-cama. Não coloquei 4 pessoas, coloquei 3. Justamente porque eu não queria essas 2 pessoas no sofá-cama, porque eu acho que vai ficar desconfortável. Então, fui mais pela parte, vamos dizer assim, de qualidade, de conforto do hóspede, do que realmente dinheiro, sabe? Não, dinheiro, 4 pessoas. O máximo de pessoas empilhadas. Isso, lá. Beliche, não. Então, eu coloquei realmente 3 pessoas, e aí eu consigo comportar uma família, tenho um filho, então, às vezes, 2 filhos pequenos, né? Às vezes vai... Até cachorro, cara. Você permite cachorro? Eu permito. Porte pequeno eu permito também. Eu tive um cachorro, então eu sei que isso faz falta, né, então, lógico pode ser um dos diferenciais. Pode ser um labrador também, né? Você filtra tudo ali, você chega em 2, 3 estúdios na região, você já diminuiu absurdamente sua concorrência. Já. E... Lógico, um labrador, né? Um porte maior não cabe, né? Ou então fica até... Cabe, mas fica desconfortável no estúdio, né? Mas um porte pequeno, a gente fala, né? De um cachorro de até 10 quilos, 11 quilos, pô, acho que tá tranquilo. Eu tive cachorro, então eu sei como faz falta um estúdio disso. Eu falei, não, vou permitir o meu. Lógico que tem a taxa também
de animal. Então, que vai dar mais trabalho para limpeza, ele pode estragar, roer alguma coisa. Sim, aí eu coloco uma taxa de PET, né? Vamos dizer assim, uma taxa de PET. E aí, realmente, na hora que a profissional for limpar, ela vai... Eu não permito. Eu vou pegar um deles e vou fazer um teste. Permitindo um animal de pequeno porte. Animal não, né? Um cachorro. Vou especificar. Alguém traz um porco. Porque hoje em dia tem gente que tem porco de estimação, né? Inclusive, tá alugado por uma família. Alugou 7 dias. E... É um casal e tem o seu cachorrinho lá. Se você não permitisse, eles não iam... Não ia alugar. E alugou 7 dias. Eles não iam deixar o cachorro em outro lugar, não. Eles iam trocar o estúdio que eles iam alugar. Para ampliar, integrar a varanda com o ambiente, tem um valor médio que a gente pode falar? Um apartamento de 25 metros. Quanto em média custa para eu... Envidraçar? Envidraçar, nivelar piso, fazer essa integração de ambiente. Olha, a gente está falando de um envidraçamento de sacada hoje em torno de 6, 7 até 8 mil reais. Vai muito depender da sua varanda. Sim, vai variar ali o tamanho. Vai variando o tamanho. Mas a gente já está falando desse custo aí de... Para começar de 7 mil reais da varanda. Para a gente chegar nesse custo de nivelamento, que seria a parte de reforma, vai gastar um pouquinho mais de material, vai gastar um pouquinho mais de mão de obra, a gente pode calcular aí 5 mil reais também, mais ou menos, para você conseguir bater essa conta. Então, poxa, vou gastar mais de 10 mil reais em tudo, sabe? Mas eu consigo recuperar esses 10 mil em tanto tempo, aí vai e de novo, valoriza o principal, que é o patrimônio, que é o ativo, que vai aumentar, vai valorizar mais em caso de venda no futuro. Né? E aí a gente fala do envidraçamento, fala também da parte da condensadora que fica lá fora, então... porque é isso, né, também. Você tem que fazer o aquário ali para condensadora. O aquário para condensadora. Encarece, não vai só pôr ela no chão. Lá. Aquele aquário para condensadora a gente reveste também de madeira. Legal. Porque aí você consegue ter um cantinho do café, vamos dizer assim, né? Uma parte de decoração, consegue aproveitar ali. Ela consegue também pegar a parte de sacada e normalmente, né, o que fazem é colocar o sofá-cama dentro desse espaço, ou então até um pouco dentro mesmo do estúdio, né? Mas apartamentos de 27 metros quadrados, dependendo do layout da planta, ele comporta um sofá-cama, né? Até na frente da cama e comporta aí, eu acho que 4 até 3 pessoas dentro desses 27. Lógico, quando você abre a varanda, você tem De novo, a gente vai trazer para a experiência, um investimento complementar que vai acabar justificando possivelmente na valor da diária e na valorização do imóvel. É isso aí. Mas é interessante, né? Sim. É gostoso. Quando você entra nesse mundo de investimento, já com execução, aí você já começa a mirar em outros estúdios. Poxa, cara, hoje eu tenho 35 anos, vou fazer 36. Minha filha vai nascer em fevereiro, março. Caramba. Filha, o que você quer de presente? Quer um estúdio? Um estúdio. Genial. Muito legal. Então e outra, aí a gente traz aquela rentabilidade passiva, né, também. Poxa, com 40 anos, com 45 anos, com 50 anos, quantos apartamentos eu posso ter, né? E trazer mais conforto, mais tranquilidade financeira e curtir um momento com a família. No final do dia é tudo sobre isso, né? Brunão, obrigado pela tua presença aqui, foi um prazer enorme. Se deixasse, a gente ia bater no papo aqui, porque o assunto vai longe. Quero te agradecer. Deixa pro pessoal aqui como é que eles podem te contatar, tuas redes sociais, telefone, como que pode chegar até você. Augusto, eu que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui. É importante esse bate-papo para as pessoas verem, sentirem na pele, né? Terem o conhecimento antes de aplicarem. E com certeza vai ter muito mais assuntos aí mais pra frente. Sem dúvida. Mas pra me contatar, tem as redes sociais, tem site, tem o telefone, tem o Instagram. O Instagram é básico, é brunoalmeida.engcivil. Então lá tem todos os cases de sucesso, tem vídeo, tem postagem. Nossa, tem muito material ali para você ver o antes e depois, né? E aí, claro, dentro do Instagram tem o telefone, tem o site, enfim, direct várias próprio. Formas de contato. Formas de contato. E eu fico aqui em São Paulo, né? Tenho um escritório aqui no Morumbi. No Morumbi, né? Então, minha região é no Morumbi, mas a gente acaba atendendo São Paulo inteiro, né? Não tem como. Então,
E é isso. Aí Boa. agora é só me contatar e a gente vai fazer negócio. Boa, Brunão. Para você que não anotou, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo os contatos do Bruno, rede social, tudo, as formas que você consegue chegar até ele para ter os serviços, um pouquinho do que a gente falou aqui. E se para você esse conteúdo foi relevante, deixe seu like, comenta aqui também sobre o que você achou, a sua experiência nesse mercado. Não deixa de se inscrever, ajuda a gente a levar esse canal adiante, levar para mais pessoas. Quando você interage aqui, as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e leva para mais gente. Então, se você entendeu que é relevante, que ajudou você, ajude os demais também para esse conteúdo chegar a mais gente. Compartilha também com seus amigos, familiares. Continua me acompanhando que em breve vem muito mais conteúdo. Obrigado e até a próxima.